Se você quer perder mais de 10 quilos na balança, eu vou te dar a lista dos 7 pecados capitais. Ou seja, coisas que você jamais pode errar. E se você alinhar tudo isso, eu tenho certeza que você vai atingir o seu objetivo muito mais rápido do que você planeja. E esses pontos eu não tirei do nada, tá? Eu tirei de padrões que eu percebi nas mais de 1.300 pessoas que eu já ajudei a emagrecerem de verdade, de forma sustentável, na minha clínica. Eu sou André Palma, nutricionista esportivo, e bem-vindo ao meu canal. Bom, o primeiro ponto que você nunca pode errar é aquela famosa beliscadinha, sabe? Tô trabalhando aqui, tem uma coisinha pra beliscar, eu vou lá e pego essa coisinha. Passei no armário, tem uma coisinha pra pegar lá gostosinha, vou lá e como alguma coisa sem prestar atenção. Por que que você não pode fazer isso? Porque a beliscada simplesmente não gera nenhuma saciedade para você. Se você é o tipo de pessoa que quer emagrecer, você precisa focar em saciedade. Se você não tem saciedade, você não tem adesão a um tipo de alimentação mais saudável, você vai sair da rotina. Quando a gente pensa em saciedade, um dos principais pilares é volume alimentar. Pega essa analogia aqui comigo, seu estômago é um balão. Quando ele está murcho, ele libera um hormônio da fome chamado grelina. Quando ele estira, ele cessa a sinalização desse hormônio, porque ele basicamente está entendendo assim: estômago está murcho, preciso sinalizar para essa maluca, para esse maluco comer, porque ele está morrendo. Seu corpo pensa em sobreviver no fim das contas, então ele funciona dessa maneira. Estômago murcho vai te liberar fome para você caçar ou você ir atrás de uma comida, por exemplo. Quando você come, estirou o estômago, tá tudo tranquilo, não preciso mais sinalizar para ele ou para ela ir comer. E o que acontece? Quando você está beliscando, você não gera volume na alimentação. Fora isso, grande parte dos alimentos que as pessoas costumam beliscar são alimentos que têm mais densidade calórica, ou seja, pouco volume, mais caloria. Você está comendo pouco, só que você está comendo no fim das contas muitas calorias, não gerando volume, não te dando saciedade, o que vai te promover continuar comendo ao longo do dia e estourar o balanço calórico que você precisa comer. Ou seja, comer muito mais calorias do que você precisa no fim das contas. Então pare de beliscar, foque em fazer refeições completas ao invés de ficar pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Num primeiro momento, quando você fizer isso, vai dar a impressão que você está comendo mais, mas com certeza no contexto do seu dia, você vai estar comendo menos calorias. E o segundo ponto que eu vejo muitas pessoas errarem por essa onda fitness que está por aí, pelo carboidrato ser o novo vilão da humanidade, é aumentar muito as fontes de gordura. Uma pasta de amendoim aqui, umas castanhas ali, sabe? São alimentos saudáveis? São alimentos saudáveis, mas o que acontece com a gordura? 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, por exemplo. Então, pelo mesmo volume, você está consumindo mais do que o dobro das quantidades calóricas. Em uma mãozada de castanhas que você perde um pouco o controle no que você está fazendo, você comeu 2 pães franceses. Novamente, não estou falando que castanha não é saudável, mas se você não controlar bem as quantidades, ou se você for nessa que o pessoal vai, gordura é saudável, eu posso comer tranquilamente, o que acontece? Vai comer o dobro de caloria, vai ser pior ainda para você. Então às vezes você tá dando um tiro no pé, colocando chia aqui, pegando umas castanhas ali, comendo uma pasta de amendoim no lugar de comer um doce, por exemplo. Comparando 1 colher de sopa de pasta de amendoim com 1 colher de sopa de doce de leite, por exemplo, a pasta de amendoim tem o dobro praticamente de calorias. E às vezes nem mata a sua vontade de doce, mas vontade de doce é tema para um outro vídeo. Então deixe de ir na onda dessas pessoas fitness que você vê por aí na internet e pare de exagerar nas fontes de gordura. Terceiro ponto, mega importante também, o que eu mais vejo é que as pessoas erram muito para baixo na ingestão de proteínas no dia. Quando as pessoas pensam em proteína, automaticamente vem na cabeça ganho de massa muscular. O que é verdade também, mas a proteína é ainda mais importante para quem quer emagrecer do que para quem quer ganhar massa muscular, por alguns principais motivos. Primeiro ponto é, proteína é o nutriente que mais gera saciedade. Lembra que eu falei de saciedade aqui atrás? Então, saciedade, volume na alimentação, proteína também gera muita saciedade. Perfeito. No fim das contas, a proteína também vai servir como uma reserva para você não perder massa muscular durante o processo de emagrecimento, porque você está numa restrição calórica, consumindo menos calorias do que gasta, então o seu corpo vai começar a buscar fontes alternativas de energia. E uma dessas fontes é transformar proteína em glicose, que a gente chama de gliconeogênese, né? Ou seja, se você não tiver proteína sobrando, seu corpo vai puxar músculo
para fazer energia. Então ela também entra nesse contexto. E o ponto 3 e mais importante da proteína é o efeito termogênico que ela promove. Já ouviu falar nesse nome, termogênico? Pois é, suplementos termogênicos, qual que é a promessa deles? Acelerar o seu metabolismo e fazer você queimar gordura. O que é uma mentira, acontece em uma baixa escala, não é nada disso que você vê por aí. Mas qual que é o ponto principal? Você gasta energia para metabolizar a comida que você come. Comeu comida, gastou energia para metabolizar tudo isso. E se você aumentar a proteína na sua dieta, você automaticamente gasta mais energia para metabolizar a sua alimentação, ou seja, acelera o seu metabolismo muito mais do que qualquer suplemento. Então isso torna a proteína um dos nutrientes mais importantes para você que quer perder mais de 10 quilos. O quarto ponto aqui a gente vai entrar em dois ao mesmo tempo, que é a falta de organização e a falta de ritmo na alimentação. Quando eu falo ritmo, eu estou falando de você fracionar um pouco mais as suas refeições. Não significa que você deva comer a cada 3 horas, isso é um mito. Pega esse raciocínio, você saiu super corrido para o trabalho, não deu tempo de arrumar nada na sua alimentação, saiu sem nada. Começou a sua rotina, está trabalhando lá loucamente, super estressado, super estressada. O que vai acontecer? Você não vai nem lembrar de comer. Você só vai lembrar de comer quando te der fome. Agora pensa aqui comigo, quando você tem fome, você tem vontade de comer, por exemplo, arroz e frango, a coisa mais gostosa que você vê pela frente. Com certeza é a coisa mais gostosa que você vê pela frente. Todo mundo funciona dessa forma. Quanto mais fome, mais descontrole alimentar você vai ter e mais chances de fazer escolhas erradas. Junto o fato disso acontecer com o fato de você não ter nada na mão na hora que você precisa, nada pré-organizado, o que vai acontecer? Vai fazer a pior escolha possível. Isso é um dos pontos que mais estraga o processo de emagrecimento. Se você só ajustar esse ponto principal, eu tenho certeza que você já vai perder muito peso. Então entenda como sua rotina funciona e pré-organize as coisas. Se você precisa organizar as coisas no final de semana, faça isso, esse é o ponto principal. Se você consegue organizar as coisas durante a semana, tudo bem também. Mas comece o seu dia com tudo organizado para você ter na hora que você precisar. Outro caso clássico que as pessoas erram muito no quesito de organização é na janta, por exemplo. Pensa aqui comigo. Você foi trabalhar, trabalhou o dia inteiro, chega em casa cansado e ainda tem que fazer comida. Qual que é o resultado disso? Provavelmente você vai pegar o seu celular, vai ver a coisa mais gostosa e mais prática que tem ali, vai pedir, vai se sabotar. Um adendo, não significa que você precise comer comida na janta, você pode fazer outras opções que são bem cabíveis, do tipo um sanduíche de uma forma mais saudável, mais inteligente. Não precisa ser arroz, carne, coisa assim, pode ir para outros lados mais práticos também. E nessa questão do ritmo, o que acontece com muita gente? A pessoa só almoça, depois não come nada a tarde inteira, chega em casa voraz de fome. O que acontece? Se você chega em casa totalmente descompensado de fome, cansado do trabalho, estressado, vai fazer a pior escolha possível. O que ajuda muito é você simplesmente ter uma refeição intermediária à tarde. Juro pra você, 90% dos casos que chegam no consultório de compulsão à noite são simplesmente resolvidos colocando uma refeição intermediária ali à tarde. Você vai fazer essa refeição, uma refeição de verdade, tá? Nada de uma castanhinha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma refeição. Vai ficar saciado, saciada, vai chegar à noite com o melhor controle alimentar e vai fazer uma escolha melhor. Não vai descompensar. Beleza, ponto 5 é o que eu chamo carinhosamente de dieta CLT, sabe? Segunda a sexta às 18 horas, de sexta-feira às 18, só volto na próxima segunda. Vamos viver como se não houvesse amanhã. Talvez você tenha se reconhecido nessa, né? O que acontece? Num contexto descompensado desse, você põe em xeque tudo o que você fez durante a semana. Você consegue simplesmente anular tudo o que você fez na semana. Vamos supor que você está consumindo aí 500 calorias a menos por dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias da semana você consumiu menos 2.000 calorias, certo? 2.000 calorias, se você descompensar absurdamente, você consegue comer em uma única refeição, chutando o pau da barraca. Então, muita gente que acha que o metabolismo é lento, que está em platô, é que na realidade faz a dieta CLT. Mas isso não significa que você tenha que fazer uma dieta super rígida no final de semana. Você consegue ter a sua refeição mais fora da rotina, 1 ou 2 refeições que seja. Mas você precisa deixar essas refeições isoladas no dia. Ou seja, o contexto do seu dia tem que ser saudável. Não dá para você começar
Café da manhã, vou comer um pedaço de bolo, pão de queijo, vou almoçar um filé parmegiana com batata frita, depois à tarde vou comer numa padaria, vou comer um bolinho aqui também, e à noite vou pedir uma comida. Não dá certo. Faça uma rotina saudável ao longo do seu dia, tente treinar, por exemplo, para ter umas fichas a mais para gastar nessa refeição mais livre, e depois você vai para essa refeição, pondere o que você está fazendo, não liga aquela chave do piloto automático de vamos viver como se fôssemos morrer amanhã, porque o amanhã sempre chega. Então assim, coma, pondere o que está fazendo. Precisa pedir tudo isso que você está pedindo? Não coma com os olhos. Por isso é importante ter uma rotina também, para não chegar morrendo de fome na refeição. Não coma com os olhos, pondere o que chega na sua frente. Chegou muita comida? Vai comer demais. Controlou o que chega na sua frente? Vai comer menos e vai se sentir saciado, saciada. Então pondere o que está fazendo e depois volta como se absolutamente nada tivesse acontecido. Volta para a rotina. Beleza, ponto número 6, que é não gostar do processo. As pessoas cismam em se colocarem em protocolos de dietas que não são nada viáveis nem no médio prazo, são coisas absolutamente restritivas, coisas totalmente desprazerosas. E aí, o que significa isso? Estou hiperfocada, mas eu não aguento mais, já que eu vou sair da rotina, vou chutar o balde longe, porque já que eu estou fazendo uma coisa proibida, eu tenho que fazer isso aqui valer a pena. Então não faça isso. Se você não visualiza o longo prazo, você seguindo esse tipo de alimentação que você está fazendo hoje por 10 anos, deve ter alguma coisa errada. Foque em deixar o processo mais prazeroso, flexibilize algumas coisas, seja saudável. Fora isso, existe uma coisa na parte comportamental que a gente chama de restrição cognitiva. Olha só, quando você pensa em emagrecer, automaticamente na cabeça vem alguns alimentos que são proibidos, né? Então, não posso comer isso aqui engorda, isso aqui emagrece, isso aqui faz bem, isso aqui faz mal. Então, de forma intencional, você busca não consumir esses alimentos. Só que o que acontece? Tem muitas pessoas que não funcionam dessa forma. Quando enxergam alguma coisa como proibido, o que acontece? Dá mais vontade de fazer aquilo. Já ouviu aquela frase? Tudo que é proibido é mais gostoso? Pois é, quando você foca em alguma coisa como ela sendo proibida, você não pode fazer aquilo, vai te gerar um desejo muito maior e as chances de você compensar em cima daquilo são enormes. Do tipo, não posso comer chocolate. Quando eu como chocolate, como uma barra inteira. Péssimo. Para você ter ideia, tem gente na clínica que fala que gosta de comer doce depois do almoço. Eu deixo uma opção do almoço sem doce e uma opção do almoço com doce. Deixo duas opções. Quando a pessoa volta no retorno, muitas vezes ela nem consumiu direito a refeição com doce, simplesmente pelo fato de perceber que aquilo era possível na alimentação. Olha que bacana. Sétimo pecado capital do emagrecimento é não consumir legumes, verduras e frutas também. Olha só, existem estudos científicos que analisam os principais hábitos ranqueados em pessoas que são bem-sucedidas no emagrecimento. Bem-sucedida é aquela pessoa que perdeu peso e manteve por próximo de 5 anos, pelo menos. Não aquela pessoa que reganhou depois de um mês. Um dos principais hábitos ranqueados é: todas essas pessoas têm uma alta ingestão de frutas, legumes e verduras. Olha que importante isso. Por exemplo, você quer abrir uma empresa e você vê lá uma informação num jornal super renomado, numa revista super renomada, falando que 90% das empresas bem-sucedidas fazem, não sei, fluxo de caixa. Qual que é a chance de você ser bem-sucedido nessa empresa se você não fizer fluxo de caixa? É mínima. Então, se esse hábito está ranqueado em todas as pessoas, é para lá que você deve caminhar. Não significa que você precise ser super fitness, super colorido, por aí vai, mas coloque algumas coisas que você pelo menos aceita. E muitas vezes eu acho que só falta você entender um pouquinho melhor o motivo do porquê você precisa consumir isso. Todo mundo tá careca de saber que tem que consumir fruta, legume e verdura. Só que às vezes você não entende o porquê disso. Primeiro ponto, legumes e verduras principalmente vão colocar muito volume na sua alimentação. Lembra que eu falei, volume, saciedade. Ou seja, no almoço, na janta, você consegue triplicar o peso do prato colocando legumes e verduras. Muito volume, quase nada de calorias. Segundo ponto, você tem as fibras ali. Fibras, você também tem mais saciedade, que é o que eu falei, super importante. Só que as fibras também são o combustível das boas bactérias ali no intestino. Já ouviu falar numa coisa chamada microbiota? Lactobacilos vivos, sabe? O que é lactobacilos vivos? Um tipo de bactéria que a gente tem no intestino. Acredite se quiser, as bactérias que você tem no intestino falam até o quanto de gordura você usa como fonte de energia. Pessoas com obesidade têm um tipo de bactérias no intestino, uma certa composição. Pessoas com peso normal
tem uma outra composição diferente, então você precisa cultivar as boas bactérias, fibras. E sem ser fibras, a gente tem inúmeras vitaminas e minerais que vão te ajudar tanto em relação à qualidade de vida, em relação a deixar você mais responsivo na alimentação, por exemplo. Tudo no nosso corpo é processo químico acontecendo e esses processos precisam de vitaminas e minerais para acontecer. Pegar uma molécula de gordura que está aqui na sua pochete, que você não aguenta mais, transformar em energia, precisa de vitaminas e minerais também. Então presta atenção nesses pontos que eu tenho certeza, alinhe tudo isso que vai te ajudar demais. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e tenha desmistificado algumas coisas em relação a esse tema. Se você gostou do vídeo, clique em curtir aqui, compartilha com alguém que você acha que vai ser bacana, deixa o seu comentário construtivo aqui, vai ser um prazer te responder. E não se esquece de se inscrever no canal, porque vão ter muito mais vídeos sobre temas relacionados à nutrição, estilo de vida de maneira geral, certo? Um abraço, até a próxima e tchau!